Jeremias 37 e 38, 1 Timóteo 6, Jeremias 37. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do rei que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta as palavras do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis aos reis de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra do Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isto é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes, e os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinha transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias, e mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: Há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: e disse ainda: Na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? E agora, pois, ó rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti, não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Metã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Melquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilências. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos
dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, assim, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho de rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em todo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim, e puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada, que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuraram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá, e a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entregue nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor: eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores se incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as suas mulheres e os teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das mãos suas. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras,
e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não nulo encubras, e não te mataremos. E disserem também: que te disse o rei? Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. 1 Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam dos benefícios são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos que, de entendimento e privado de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te das tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos contribuímos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Rei, Senhor dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos e a
oposição da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé, a graça seja contigo. Amém.